Olá, pessoal! Estamos agora iniciando a aula 3 da nossa disciplina de inovação e melhoria contínua. E agora nós chegamos aí no cerne da nossa questão, digamos assim, no cerne da nossa disciplina, que nós vamos falar de inovação e melhoria contínua. O que é inovação e o que é melhoria contínua? Nós vamos mais nos apegarmos na questão da melhoria contínua e depois nós vamos verificar algumas coisas aí da identificação de problemas e entendendo os desejos dos clientes, tá? Ou do cliente. Então, para a gente começar falando sobre melhoria contínua, nós devemos ver aí o que é melhoria contínua. E a melhoria contínua aí no âmago aí da questão, né, tem a ver com um fluxo completo de valor ou de um processo individual a fim de se agregar mais valor com menos desperdício. Então, a melhoria contínua, nós vamos agregar mais valor com menos desperdício. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, seja em alguma área, em alguma situação da minha vida, eu vou sempre agregar valor àquilo que eu estou fazendo e eu vou ter menos desperdício. Então, de repente, eu estou no meu trabalho e eu tenho determinada tarefa para fazer. Então, eu vou agregar valor àquilo e eu vou ter menos desperdício. Aí esse desperdício pode ser menos desperdício no que você está fazendo, em algum produto que você está fazendo, ou menos desperdício na questão do tempo, levar um tempo menor para fazer aquilo, aquela tarefa que eu estou fazendo. Então nós vamos agregar valor e ter menos tempo de desperdício. E a melhoria contínua, falando aí da palavra Kaizen, né, que é do Japão aí, que vem do japonês, essa palavra Kaizen, e é até mesmo um processo, um método de melhoria contínua, esse Kaizen, ele vem do japonês Kai, que quer dizer mudar, mais Zen, que quer dizer melhor. Então é a mudança para melhor. Então, o Kaizen, esse método, essa metodologia que nós vamos falar um pouquinho dela agora, ela tem muito a ver com a mudança para melhor. Então, a melhoria contínua ela vai ser sempre gradual. Então, na vida em geral. Então, eu posso ter melhoria contínua na minha vida pessoal, eu posso ter melhoria contínua na minha vida familiar, social, no trabalho. Então, eu posso sim ter uma mudança para melhor, uma mudança gradual, uma mudança constante em todas as áreas da minha vida ou em qualquer área da minha vida. Então, essa é a melhoria contínua. Poxa, eu vou ter melhoria contínua no setor que eu estou trabalhando. Eu vou aplicar aí o Kaizen, né? Então, eu vou ter uma mudança para melhor no meu setor, na minha função, na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Então, nós podemos ter esse processo de melhoria contínua. E aquela famosa frase de que hoje eu quero ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Então o processo de melhoria contínua é nós querendo melhorar sempre, em qualquer área da nossa vida, em qualquer processo. Quando nós falamos da área profissional, eu preciso de melhoria contínua na minha área profissional, no meu setor, na minha empresa. Então, esse método aí Kaizen, ele é utilizado em diversas empresas que tem a ver com a mudança para melhor. Então, o Kaizen é sempre possível fazer melhor, e aí tem a outra questão que nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na estrutura da empresa ou no indivíduo. Então notem só essa pequena frase aqui, ó, que eu vou grifar para vocês, ó, nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido implantada. Então, todos os dias nós devemos fazer melhor, né? Tem até uma música que fala
que nunca volte para o seu bairro, a sua casa, de mãos e mente vazia. Então, todos os dias, quando você sair da sua casa aí, você vai pensar, poxa, eu estou saindo para trabalhar, para estudar, para fazer determinada tarefa, eu quero sair daqui e quero voltar com a minha mente e com as mãos oferecendo algo. Não quero voltar com a minha mente vazia, mas com a minha mente aí cheia, com alguma coisa a oferecer. Então nunca volte para a sua casa, o seu bairro, de mãos e mente vazia, tá? E outra questão também, uma analogia aí que é bastante conhecida, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas se vocês não ouviram falar, vão ouvir agora, que é a história de uma história chamada O Tesouro de Breza, né? Essa história ela é um pouquinho famosa, mas se vocês não ouviram, nós vamos falar um pouquinho agora, eu vou tentar resumir para vocês, tá? O Tesouro de Breza, essa história aconteceu aí na Babilônia Antiga e conta-se a história que um alfaiate, ele tinha uma alfaiataria e ele trabalhando ali, ele encontrou um livro, que esse livro se chamava O Tesouro de Breza, né? E com esse livro, ele começou a ver que ali naquele livro falava-se que tinha o caminho para o tesouro, para que ele pudesse ser muito rico, muito milionário. E aí, aquele jovem alfaiate, ele começou a ler o livro e falar, poxa, eu quero me tornar rico, eu quero achar esse tesouro, eu quero me tornar milionário. E ele começou a ler aquele livro, e naquele livro tinha ali algumas coisas que ele tinha que fazer para decifrar um código e ele ir passando para a próxima etapa para ele encontrar o tesouro. Então, determinado período do livro, ele tinha que aprender matemática e aprender os cálculos ali de matemática e ali ele acabava ficando bom naquilo e ele conseguia utilizar para a vida dele. E aí uma solução ali para decifrar a questão do tesouro. E aí ele começou a ficar empolgado, eu vou achar o tesouro, e determinado período do livro falava-se que ele tinha que ser melhor em tal área. Então ele ia, estudava, aprendia ali a fazer aquilo e ele ia decifrando os tesouros ali, decifrando os códigos para encontrar o tesouro. Pois bem, chegou no final, ele conseguiu ler todo o livro, aprendeu tudo e aí no final não tinha dinheiro, não tinha tesouro nenhum. Na verdade, o tesouro era ele mesmo, era o conhecimento que ele adquiriu. E ele era um homem milionário, rico, por conta do conhecimento, porque ele sabia fazer de tudo. Moral da história, pessoal, nós temos o conhecimento disponível ao nosso favor. Nós podemos aprender. Nós podemos aprender qualquer coisa. Basta nós termos dedicação, nos empenhar, que nós seremos o tesouro. Nós teremos as nossas riquezas se nós estudarmos, se nós nos dedicarmos em querer aprender, em buscar o conhecimento e aquilo que eu disse que diz a música. Nunca volte para a sua casa, para o seu bairro, de mãos e mente vazia, tá? Então fica aí a reflexão e também já agrega junto que nós estamos falando de processo de melhoria contínua, que é sempre nós agregar valor com menos desperdício, mudança para melhor, é nós termos uma mudança gradual, é nós termos aí ser melhor do que ontem, né? E assim sucessivamente, tá? Então, basicamente, nós falamos aí um pouquinho do que é o processo de melhoria contínua e falamos da técnica aí de Kaizen, né? Muito bem. Agora falando um pouquinho da Toyota, da empresa Toyota, que é um modelo de inovação e de melhoria contínua. Esse link aqui, que está aqui em cima, eu vou deixar no PDF e na descrição do vídeo, para vocês entenderem um pouquinho da história da Toyota, que é uma fabricante aí de automóveis, tá? Uma montadora aí,
E a Toyota, ela é um modelo de empresa de inovação, de melhoria contínua, de processos de inovação e melhoria contínua. Se você verificar, tem vários estudos de caso que fala da Toyota em universidades, em escolas. Então, a Toyota, ela teve uma grande mudança, né, no seu processo de trabalhar. Tem um japonês, ele começou a trabalhar na empresa, ele fez engenharia e foi crescendo ali dentro da empresa, até que ele não tinha muitos recursos, a Toyota não tinha muitos recursos para crescer, para investir, e ele começou a fazer um processo de inovação e melhoria contínua com o pessoal que ele tinha na empresa. Então, com os funcionários que ele tinha, a Toyota, ela começou a fazer processos de inovação e melhoria contínua. Um exemplo, quando fosse fabricar um veículo, um automóvel, só poderia estar naquele setor, naquele lugar, somente as peças que seriam utilizadas. Então não tinha aquela bagunça do setor bagunçado, de não encontrar as ferramentas, as peças. E aí a Toyota foi se organizando, foi fazendo diversos processos de melhoria contínua, e ela hoje é aí uma das maiores empresas, maiores montadoras e fabricantes de automóveis aí, e é bem conceituada. Por isso que eu vou deixar o link para vocês verem o vídeo. E por que eu estou falando da Toyota? Porque nós estamos falando de melhoria contínua, e eu vou deixar aqui para a gente falar um pouquinho e estudar de 2 processos de melhoria contínua da Toyota, tá? E esses 2 processos, essas 2 ferramentas básicas aí de melhoria contínua que nós vamos falar, é o ciclo PDCA, tá? E os 5W2H. Nós vamos falar dessas 2 ferramentinhas aí básicas, tá? Para nós aprendermos sobre melhoria contínua e sobre inovação. É óbvio que tem diversas outras ferramentas de melhoria contínua, mas hoje nós vamos se apegar somente nessas 2 aí, até para a aula não ficar muito grande aí, muito grande, não ficar maçante a aula e nós não conseguirmos aprender, tá? Então, nós vamos falar desses 2 processos aí. Primeiro é o ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? Na verdade, é uma sigla, né, que nós temos aí, que é uma sigla em inglês, tá? Que nós temos essas 4 situações aqui do ciclo PDCA. Então, o primeiro é o P, né, que é o plan, né, que em inglês, que é planejar. O segundo é o do, no caso, que é fazer. O terceiro é o check, né, que é checar. E o quarto é o act, que é o agir. Então, o ciclo PDCA nada mais nada menos do que é a sigla em inglês aqui. E aí quer dizer planejar, fazer, checar e agir. Então, para se realizar um ciclo PDCA de melhoria contínua, muitas empresas utilizam esse ciclo e nós podemos utilizar em qualquer área da nossa vida. Quero usar esse ciclo na minha vida pessoal, quero usar esse ciclo na minha empresa, quero usar esse ciclo no meu setor. Nós podemos usar esse ciclo para fazer um processo de melhoria contínua, tá? Então, o primeiro é planejar, e planejar é estabelecer objetivos, metas, tá? E programar as ações. O fazer é organizar as pessoas, treinar e implementar as ações propostas. Depois, o checar é monitorar e medir os resultados alcançados, corrigir ações e auditar. E, por último, o agir é executar ações para promover a melhoria contínua. Então, notem que o ciclo PDCA ele vai se renovando em qualquer área, em qualquer função. Um exemplo, nas outras aulas aí, vocês aprenderam sobre o planejamento estratégico, sobre os objetivos e metas e tal. Vamos colocar aí como exemplo a sua carreira profissional ou a sua área acadêmica aí, a sua área de estudante no caso.
tá? Você colocou aí de você planejar. Então, o primeiro ciclo é planejar. Então, eu vou estabelecer objetivos e metas e me programar para que eu possa estudar. Depois, eu vou fazer. Então, eu vou organizar e treinar aí e implementar as ações propostas para que eu possa fazer o meu curso. E eu vou monitorar e medir os resultados, porque isso é importante. Poxa, eu estou realmente correndo atrás daquilo que eu falei lá no começo? Então, eu estou verificando se eu estou me dedicando mesmo, conforme eu falei no começo. Então, é bom nós fazermos um checklist aí. E, por último, agir, executar para promover a melhoria contínua. Então, notem que o ciclo PDCA, ele vai sempre aí rodando e você sempre vai implantando ele em qualquer área. Poxa, vou implantar isso no meu setor. Então eu vou planejar, eu vou fazer, eu vou checar e eu vou agir. Vou implantar um produto e eu quero que esse produto tenha melhoria contínua. Poxa, então esse produto eu vou planejar, eu vou fazer, eu vou checar e eu vou agir. Então notem que o ciclo PDCA ele é muito fácil de utilizar e gera processo de melhoria contínua em qualquer área, em qualquer setor, seja na sua vida profissional, pessoal e empresarial. Grandes empresas usam aí esse ciclo PDCA, tá? O outro que eu falei para vocês, a outra ferramenta, são o 5W e o 2H. Então, o que é isso aqui? Vamos entender. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, essa ferramenta, né? O nome dessa ferramenta 5W e 2H, ela vem das iniciais das palavras em inglês aí. Então, destas palavrinhas aqui, ó. Vocês notem que nós temos aqui 5 Ws, tá? E 2H. Então, vem das palavras em inglês, tá? Das palavras em inglês aqui, que é o who, o what, né? Mais ou menos isso. O why, when, where, how e o how much. Então, notem que é o 5W e o 2H. Então, nós temos os 5Ws aqui e os 2H. E como que essa ferramenta é utilizada? Notem que com estas 7 questões respondidas, que são 5 perguntas, muitas das dúvidas que temos em atividades do dia a dia simplesmente desaparecem, tá? Só que nós não vamos ficar aqui no inglês, vamos ver a tradução. Então, primeiro é o quem, o que, por quê, quando, onde, como e quanto. Vejam só como essa ferramenta é muito legal de usar, tá? Vamos dar o exemplo ainda da área acadêmica para você usar essa ferramenta como processo de melhoria contínua para a sua vida, né? Falo vida acadêmica, mas a sua área de estudos mesmo. Vamos colocar aí. Quero utilizar essa ferramenta no meu processo de melhoria contínua com relação aos meus estudos. Então aqui, quem que vai fazer os estudos, né? Você pode responder, eu, né? O que você vai fazer? Poxa, eu vou fazer técnico em farmácia, técnico em enfermagem, técnico em logística, técnico em radiologia. Por que que você vai fazer? Ah, porque é uma área que eu gosto, é uma área que eu me identifico. Tá, quando você vai fazer? Poxa, eu pretendo fazer e me matricular no meio do ano. Tá, onde você vai fazer? Ah, vou fazer na escola essa. Tá, como você vai fazer? Poxa, eu vou dedicar as manhãs para mim fazer esse curso. Tá, e quanto ele vai te custar? Poxa, esse curso vai me custar tanto. Então vejam que essa ferramenta, se nós conseguirmos responder essas 7 questões, muitas dúvidas vão ser sanadas e nós vamos ter um processo de melhoria contínua. Notem que já ficou tudo mais claro. Se você talvez tinha dúvida com relação ao curso que você quer fazer, como você vai fazer, de que forma, você pode utilizar esse ciclo aqui, esta ferramenta que é o 5W2H, que você respondendo essas perguntas, você consegue implantá-la. Poxa, até mesmo num produto, vamos utilizar como um produto de exemplo. Poxa, eu quero fazer um produto, tá?
Quem vai fazer esse produto? Poxa, quem vai fazer esse produto é a área de marketing e desenvolvimento. Tá, o que vai ser feito? Poxa, eu quero fazer um produto que fique de fácil acesso para os idosos. Tá, por que você vai fazer esse produto? Poxa, eu vou fazer esse produto porque esse produto vai auxiliar na questão da articulação das pessoas, dos idosos. Tá, quando que você vai fazer? Poxa, eu pretendo desenvolver esse produto na metade do ano também. Tá, onde você vai fazer? Poxa, eu vou fazer lá no laboratório. Beleza. Como você vai fazer? Poxa, eu pretendo fazer da melhor maneira, com os materiais que eu tenho, junto com a equipe. Tá, e quanto isso vai te custar? Poxa, vai me custar tanto porque eu vou ter que comprar tal matéria-prima. Viu só como esse ciclo de processo de melhoria contínua é muito fácil e muito legal de usar? Por quê? Utilizando 5W2H, que é você respondendo essas perguntas. Então, é muito legal de usar essa ferramenta e eu acredito que vocês utilizando ela na vida pessoal de vocês, vocês vão conseguir esclarecer muita coisa. Faz um teste, utiliza ela também no setor que você trabalha atualmente. Utiliza ela no departamento que você trabalha. Utiliza na função que você faz. Você vai começar a fazer essa pergunta. Poxa, quem faz essa função? Eu e mais quantos? O que eu faço? Eu faço isso na empresa. Por que você faz isso na sua empresa? Tá, quando você faz? Eu faço todos os dias tal situação, eu faço todos os dias determinado tipo de tarefa. Tá, onde você faz? Eu faço lá no terceiro andar junto com fulano. Tá, como você faz isso? E quanto isso vai te custar de tempo no dia? Poxa, a gente consegue fazer em qualquer área, em qualquer coisa da nossa vida. Tá? Então esse é o processo, essa é a ferramenta 5W2H que a Toyota utilizou na sua fábrica, na sua indústria lá, e por isso que eles melhoraram muito. Certo, pessoal? Agora eu quero falar uma parte final aqui, tá? Da nossa aula, que é o método das 4 ações. Por que esse método é utilizado? Que vai conseguir, nesse método, fazer a identificação de problemas e nós vamos entender os desejos dos nossos clientes ou do nosso cliente. Então, a gente vai utilizar esse método e como que funciona esse método. Primeiro, esse método basicamente ele é baseado nos requisitos do cliente, do processo e deve refletir sobre 4 questões, que é reduzir, criar, elevar e eliminar. Então, basicamente, nesse método das 4 ações, nós temos que responder algumas perguntas, que é o que reduzir, o que criar, o que elevar e o que eliminar. Então, o método das 4 ações, ele basicamente tem que responder essas 4 perguntinhas aqui, que é o que reduzir, o que criar, o que elevar e o que eliminar, para nós conseguirmos identificar certo problema ou entender os desejos do meu cliente. Então, por exemplo, poxa, o que eu preciso reduzir para que o meu cliente fique satisfeito? O que eu preciso reduzir para identificar o problema? O que eu preciso criar para o meu cliente ficar satisfeito? Poxa, na minha loja, na minha empresa, no meu setor, não tem esse tipo de produto. O que eu preciso criar para que ele tenha, para que eu possa entender o desejo do meu cliente, para que eu consiga identificar o problema? E também, o que eu preciso elevar aqui na empresa? Poxa, tenho que elevar o nível. Minha empresa está muito pobre assim de produtos e de prestação de serviços. Então eu preciso elevar isso para entender o desejo do meu cliente e identificar o problema. Ou o que eu preciso eliminar. Poxa, tem muito retrabalho aqui, tem muitas situações que podem ser eliminadas, que está trazendo insatisfação para o meu cliente e eu preciso eliminar para que eu tenha um processo de melhoria contínua. Então esse é o método das 4 ações, muito tranquilo e muito fácil. E aí, por fim, nós temos que priorizar os problemas, que é nós utilizarmos a análise SWOT, que é também uma sigla em inglês, mas basicamente é nós termos
que verificar os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito, me aprofundar nisso, mas quando nós priorizamos esse tipo de situação e problemas, nós conseguimos entender os desejos do nosso cliente e identificar os problemas. Então, quais são os pontos fortes do meu cliente? Quais são os pontos fracos deles e os meus pontos fracos e fortes como empresa? Quais são as oportunidades que está aparecendo para que eu ofereça um produto melhor para o meu cliente? Ou quais são as ameaças que a minha volta está oferecendo que eu possa perder o meu cliente ou identificar algum problema? Então, esse método é muito fácil, muito tranquilo para que a gente possa aprender. Tá certo, pessoal? Com relação à aula de hoje foi isso, tá? Agora eu quero que vocês façam as atividades, são 3 questões aí tranquilas para vocês fazerem. A primeira que eu separei aqui para vocês, na sua opinião, o que é inovação e melhoria contínua. A segunda, você vai explicar o que você entendeu dos ciclos PDCA e 5W2H e o que você entendeu sobre o método das 4 ações que nós falamos agora no final. Lembre-se que é com as suas palavras, tá bom, pessoal? Conforme as suas palavras, eu não quero que vocês só copiem e colam lá. De certa forma, tá certo? Tá, atenderam o que eu pedi. Mas eu quero saber um pouquinho, quero que vocês coloquem aí a cabeça um pouquinho para funcionar, tá? E lembre-se que eu falei no final, lá no começo da música. Nunca volte para a sua casa, para o seu bairro, de mãos e mente vazia. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.